Salve, gente boa! Tudo bem ou não? Ó, começando essa segunda-feira, semana braba de trabalho, calor no Brasil quase todo, mas eu vim aqui para comentar contigo as principais notícias do dia para você ficar bem informado e entender. Por exemplo, você precisa saber que a Dilma, a ex-presidenta, está internada lá na China, passou mal e foi internada. Você quer saber o que ela teve, como é que ela tá? Fica aí que você vai saber. Você também vai saber detalhes desse acordão que está sendo preparado pelo Hugo Mota lá na Câmara dos Deputados para aumentar o número de deputados no Brasil. Acredite se quiser. São 513 e eles acham que não está bom, eles querem mais. E quem banca? Nós, a gente que paga a conta. Vou te contar isso aí. E também o outro esquema que eles estão armando para tentar escapar das investigações sobre o mau uso do dinheiro das emendas do orçamento secreto. E outras investigações que eles querem se livrar, criar uma blindagem para os deputados, para a Polícia Federal, para os órgãos de investigação não pegar esses deputados. Você vai saber dessa história. Também vai saber que a defesa do Jair Bolsonaro está tentando tirar mais 2 ministros do julgamento. Eles passaram anos tentando tirar o Xandão da investigação. Agora são mais 2, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Qual o argumento? Então, é o que você vai saber nesse vídeo aqui. Você também vai saber que o Mauro Cid, olha que danadinho, estava tirando documento português. O Xandão mandou perguntar que história é essa, porque você está querendo fugir do país para Portugal, já que ele está tirando cidadania portuguesa, né? E aí você vai entender também por quê, porque isso é risco de fuga e o cara está solto por conta da delação premiada. Fica aí que você vai entender. Você vai ver também que os funcionários do governo americano, de alguns departamentos, estão se rebelando contra o Elon Musk e os desmandos dele. Ele que não tem nenhum cargo oficial no governo, aquela história de que ele tem um departamento de eficiência governamental, esse troço nem faz parte do governo americano. E agora, gente graúda, gente importante, está se recusando a obedecer às ordens do Elon Musk. Rebelião no governo dos Estados Unidos. Você também vai saber os detalhes dessa história da liberação do fundo de garantia para quem optou pelo saque aniversário, porque era bloqueado, né? Agora o governo vai liberar, você vai poder sacar. Inclusive você que já foi demitido e está com o FGTS preso lá. Tem notícias sobre a geração de emprego, que mais uma vez foi acima da expectativa, e de investimentos na Petrobras, que vão gerar mais emprego ainda no Brasil. E ó, confirmação de que o Padilha, o ministro Alexandre Padilha, vai mesmo mudar do Ministério das Relações Institucionais para o Ministério da Saúde no lugar da Nízia Trindade. Vou te contar tudo isso. Vem comigo, que eu sou Ricardo Mello, sou o explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português, mas tem que ser aquele português que todo mundo entende, senão não adianta, né? E já te peço, mete o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso grupo de WhatsApp, porque lá o conteúdo sempre chega primeiro para quem está no grupo. O link para entrar está aqui na descrição, ó. Você também pode participar do financiamento coletivo, que é o que ajuda a manter esse trabalho aqui no ar a semana inteira para você. Você pode contribuir sendo membro do canal, aqui embaixo tem um botão, que é o Seja Membro, e aqui em cima tem essa chave Pix, que inclusive é a maneira mais usada. Se quiser e se puder, tá? Se não puder, não tem problema nenhum. Deixa um like, um comentário, uma inscrição, deixa um engajamento, engaja comigo e tá pago. Mas vamos nessa, que eu sei que você está querendo saber das notícias o mais rapidamente possível, então vamos lá. Olha essa. Acordo de Hugo Mota pretende aumentar o número de deputados de 513 para 527. A gente já paga salário, verba de gabinete, transporte, passagem aérea, apartamento funcional, um monte de coisas para 513 deputados e 81 senadores. Agora, o Hugo Mota quer aumentar. Não está bom para ele, tem que ser para 527, tem que aumentar mais 14 deputados federais. Vê se tem cabimento. Você vai entender o que é, por quê, o que aconteceu. Então, vou lá que eu vou te explicar. Seguinte, aconteceu que alguns anos atrás o governo do estado do Pará entrou com um processo na justiça, no STF, alegando o seguinte, que a população do Brasil mudou, alguns estados cresceram, outros diminuíram de tamanho, mas o número de vagas na Câmara dos Deputados continua sendo distribuído como sempre, desde lá da Constituição. Por quê? Porque a população tem estado que aumentou bastante a população, outros não aumentou tanto ou até diminuiu. Isso muda a proporcionalidade da representação dentro da Câmara. O estado de São Paulo, por exemplo, tem 70 deputados. Tem estados que tem 3 ou 4, porque são estados pequenininhos. Só que nunca foi feita uma reavaliação da representação de cada estado no Congresso Nacional. E ao longo do tempo a população vai mudando, né? Então o Pará percebeu que estava com deputados a menos do que deveria, com base na sua população.
e entrou com uma ação na justiça. Essa ação foi julgada pelo STF no ano passado e o STF deu razão para o estado do Pará, dizendo, olha, não está obedecendo a proporção da população, tem que fazer um cálculo, um novo cálculo, e aí tem estado que vai perder deputado, tem estado que vai ganhar. E como é que fica isso? Por exemplo, ó, quem perde, quem ganha. Perdem deputados. Rio de Janeiro perde 4 deputados. Rio Grande do Sul, Piauí, Paraíba, Bahia perdem 2 deputados cada um. Pernambuco e Alagoas perdem 1 deputado. E aí, por outro lado, tem estados que vão ganhar deputados. Por exemplo, Amazonas ganha 2, Ceará, Goiás e Minas Gerais e Mato Grosso ganham 1 deputado cada um, por exemplo, né? Então aí o STF determinou que até junho desse ano o Congresso Nacional, o presidente da Câmara, mais precisamente, faça uma reorganização e aí, isso acontecendo, esses estados que têm deputados a mais vão perder deputados, vai mudar toda a dinâmica da representação no Congresso Nacional. Aí o Hugo Mota, querendo passar ali seus panos quentes, querendo deixar todo mundo satisfeito, o que ele propôs? Não. Vamos refazer essa conta realmente para atender a proporcionalidade, mas sem que ninguém perca deputado, sabe? Sem tirar de ninguém. Como é que a gente faz isso? Aumentando o número de deputados. São 513, vão passar para 527, fica todo mundo feliz e está todo mundo certo. Todo mundo feliz, eles, né? Nós que pagamos a conta, obviamente que não. Porque os 513 já nos representam muito mal. Imagina 527. Então, é isso que o presidente da Câmara está tentando fazer um acordo assim para abafar e aumentar a despesa pública. No momento que ficam cobrando o governo federal, né, o executivo, de reduzir despesa, o que os deputados estão fazendo? Estão propondo aumentar a despesa para a gente pagar. Essa é a dinâmica da incoerência do Congresso Nacional e do presidente da Câmara, que é novo, acabou de assumir e já está com esse papo aí de Cerca Lourenço para não perder deputado, para Rio de Janeiro não perder, para o Rio Grande do Sul não perder, para a Bahia não perder, para o estado do Lira, que é Alagoas, também perderia um, para o estado do Lira não perder, o Lira é aliado dele. E ele está tentando dar um jeitinho, organizar as coisas para ficar todo mundo satisfeito, menos nós, que somos os idiotas que pagam a conta. Vamos ficar de olho nisso aí para não deixar isso acontecer, viu? Por quê? Porque é simples, é só reorganizar. Deixa para a eleição de 2026. Ó, na eleição de 2026, o estado do Rio de Janeiro vai eleger 4 deputados a menos. Fim, e assim vai, e organiza tudo. Não pode deixar essa mania de resolver tudo aumentando despesa para a gente pagar. Isso é que é um absurdo. E nem é o único absurdo, diga-se de passagem. Tem mais, viu? Tem mais. Parlamentares tentam blindar Congresso das investigações da Polícia Federal sobre emendas. Por quê? Porque o Flávio Dino, você sabe, determinou uma investigação, que fosse aberta, para investigar como é que foram gastos o dinheiro das emendas de 2024, 2023, 2022, do orçamento secreto. Porque tem um monte de dinheiro lá que ninguém sabe quem mandou para quem deputado teve a ideia, quem recebeu o dinheiro, como é que gastou, não tem informação. E aí a Polícia Federal vai investigar. E aí os deputados, que já não andam muito satisfeitos, principalmente a galera da direita e da extrema-direita, eles não andam muito satisfeitos com as investigações que são ordenadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então eles querem se livrar do Supremo Tribunal Federal. Como? Criando regras, criaram lá uma PEC da blindagem. Essa regra diz o seguinte: dentro da Câmara não pode entrar outro poder, não pode entrar nem com ordem da Justiça, nem com ordem de ninguém. Aqui dentro não pode entrar. Entendeu? Ou seja, se o deputado esconder uma prova de crime no gabinete dele, ninguém vai poder ir lá pegar essa prova de crime. Pode ser um safado, sem vergonha, vagabundo, e mesmo assim não vai acontecer nada, porque o STF não teria, se essa PEC fosse aprovada, jurisdição para entrar, por exemplo, lá na Câmara para poder fazer uma busca e apreensão, levar o computador do gabinete do deputado, levar celular, levar documentos, não pode. Isso é o que eles querem, justamente para que a polícia não os alcance. Então, assim, além de não querer perder a boquinha, o emprego e aumentar o número de deputados, eles também não querem ser investigados das sacanagens, das pilantragens que eles fazem com o dinheiro público, das cachorradas que eles fazem roubando o dinheiro das emendas, porque é isso que acontece. Essa desconfiança surge por quê? Porque tem um monte de informações de desvio de dinheiro. Quem esqueceu aqui do kit de robótica? Aquele kit de robótica que era comprado para escolas lá do Nordeste com dinheiro de emenda parlamentar, e a escola que recebeu o kit de robótica, ou que deveria receber, não tem nem água encanada, não tem saneamento básico, não tem banheiro para as crianças. E aí chega lá um kit de robótica, vai usar como?
Que jeito? Não tem computador, não tem internet. Se não tem banheiro, vai ter computador? Então, assim, tem muita cara de sacanagem, de compra só para desviar o dinheiro e uma parte do dinheiro ficar com o parlamentar que indicou aquela emenda. Isso acontece o tempo todo em vários lugares e é isso que o Flávio Dino mandou investigar. E os deputados que agora não conseguem explicar como gastaram o dinheiro, estão com medo de se complicar na justiça, de serem processados, condenados, e estão tentando inventar então uma mudança na Constituição para se livrar da responsabilidade dos crimes que eles cometeram. Então, ó, duas coisas para a gente ficar atento e cobrar esse Congresso, tá? Essa história de aumentar a bancada de 513 para 527, que já é um absurdo, e essa outra história aqui de impedir que a polícia consiga investigar um deputado. Porque se isso aqui for aprovado, pode entrar na casa do deputado, pode entrar no endereço do escritório dele na rua, mas não pode entrar no gabinete dentro da Câmara dos Deputados. Então, assim, se o deputado quiser esconder uma prova de crime, só esconder no gabinete dele, está livre, está tranquilo. Porque lá dentro a polícia não pode entrar. Você entendeu o que eles estão querendo fazer? É isso. Então fica de olho, cobra o seu deputado, manda e-mail. Você votou em quem? Então, você se lembra? Entra lá no Google, digita lá o nome dele, o e-mail do deputado fulano, aparece lá para você. Manda um e-mail cobrando o seu deputado para ele nem ousar votar a favor de nenhuma dessas duas propostas. Então, faça a sua parte. Não adianta só votar e depois ficar assistindo em berço esplêndido. Durante 4 anos os caras fazerem o que querem. Não adianta nada. Temos que fazer a nossa parte, que é cobrar esses deputados. Então, ó, vai para cima, não dá moleza não, viu? E ó, vamos mudar de assunto, vamos falar de outro assunto também, que é o seguinte. A ex-presidenta Dilma Rousseff está internada lá na China. Pois é, ela passou mal e aí foi internada num hospital lá em Xangai, se não me engano. É isso mesmo, Xangai. Olha lá a notícia. Ex-presidenta Dilma está internada em hospital em Xangai após mal-estar. E aí, só de falar presidenta, já tem uma galera que fala, conversinha de esquerda, tal. É gente que não sabe nem língua portuguesa, né? Porque presidente e presidenta estão no dicionário. Ambos estão no dicionário. Então, ambas as formas são corretas. Então, essa mania de não chamar ela de presidenta é justamente para não reconhecer a importância de uma mulher que ocupou a presidência da República. Então, aqui, diferentemente do painel da Folha, é presidenta, assim. Não só ela, como qualquer outra mulher que ocupe a presidência de qualquer coisa, de uma empresa, de uma estatal, ou mesmo de um governo, sempre será presidenta, porque isso ressalta muito claramente que a gente está falando de uma mulher ocupando aquele espaço. Mas enfim, a Dilma estava participando de uma reunião e aí ela teve um pico de pressão alta, teve enjoo, teve vômito, teve tontura, e a Dilma já está com 77 anos. Ela é presidente do Banco dos BRICS, foi nomeada pelo Lula, né? Hoje o Brasil ocupa a presidência dos BRICS, e a partir agora de 2025, a partir de junho, muda, a presidência é rotativa, de tempos em tempos fica com um país. Então está com o Brasil, agora vai passar para a Rússia. E a Rússia poderia nomear uma outra pessoa para presidir o Banco dos BRICS, mas foi feito um acordo do Lula com o Vladimir Putin, e o Putin vai indicar que a Dilma fique mais uma vez, ela vai ficar mais 5 anos na presidência do Banco dos BRICS. Então, ela está lá agora sendo tratada por conta desse problema de pressão alta, de tontura, enfim, pode ser uma virose, não aparenta ser nada muito sério. O Pedro Rousseff, que é sobrinho dela, é vereador em BH, falou com jornalistas e disse que, olha, a família não tem muitas informações por conta do fuso horário, né? Nesse horário agora que eu estou gravando esse vídeo aqui, lá é de manhã, então assim, o jornalista falou com o Pedro Rousseff, ainda era madrugada na China, não tinha muitas informações, mas ele confirmou que ela está mesmo internada, que ela teve esse problema de saúde e foi para o hospital. Inclusive ela tinha uma reunião agendada com representantes de bancos centrais de todos os países dos BRICS, e ela não vai poder participar dessa reunião, ela vai permanecer cuidando da saúde dela lá na China, só depois ela vai ter esse encontro. Então vamos ficar acompanhando também, eu vou, claro, atualizar você sobre o estado de saúde da ex-presidenta Dilma, que está internada na China, mas espero que fique tudo bem com ela, o mais rapidamente possível ela esteja recuperada e de volta ao trabalho. Mas, aparentemente, dizendo assim de forma muito clara, aparentemente não é nada muito sério. Mas, repito, ela tem 77 anos, então tem que ficar de olho, obviamente, para cuidar da saúde. Ó, mais uma vez mudando de assunto para um assunto que foi destaque hoje, tá? Jair Bolsonaro. O que o Jair Bolsonaro está querendo, gente? Jair Bolsonaro está querendo tirar fora algumas pessoas que vão julgá-lo. Ele já tentou, durante mais de ano,
tirar o Alexandre de Moraes do julgamento dele, né? Ah, ele não pode ser relator porque ele é vítima, porque isso, porque aquilo, aquilo outro, tal, e todas as tentativas deram errado. Ele não foi essa decisão não foi aceita. E aí agora o advogado teve uma reunião lá com o Barroso, o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele foi lá falar para o Barroso que vai entrar com uma petição para tirar mais 2 ministros do julgamento. Ele acha que tem 2 ministros que não podem de jeito nenhum julgar o Jair Bolsonaro. Que ministros são esses? Então, te conto, tá aqui, ó. Advogado de Bolsonaro vai pedir impedimento de Dino e Cristiano Zanin em julgamento. Ele quer tirar o Flávio Dino e o Cristiano Zanin do julgamento dele por golpe de Estado. Os dois são ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, são 5 ministros ao todos na primeira turma. Tem o Alexandre de Moraes, o Zanin, o Dino, a Carmen Lúcia e o Luiz Fux. Esses formam a primeira turma, que é quem vai julgar o Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado e todos os crimes que ele cometeu junto. Para dar o golpe de Estado, ele cometeu uma série de outros crimes, né? Liderança de organização criminosa armada, golpe de Estado, atentado contra o Estado Democrático de Direito, dano ao patrimônio tombado, dano qualificado, tudo isso ele vai responder. Isso aí dá 46 anos de cana. Então, essa é mais uma tentativa desesperada de livrar a cara do Bolsonaro de pagar pelos crimes que ele cometeu, tentando tirar os ministros. Com que argumento? O argumento é o seguinte, que o Dino já processou o Bolsonaro no passado, por conta de coisas que o Bolsonaro falou dele, né? E o Cristiano Zanin, como advogado, também já representou o Lula em processos contra o Bolsonaro. Então, segundo a defesa do Bolsonaro, esses 2 ministros, como um dia no passado já processaram o Bolsonaro, eles deveriam ser declarados impedidos de julgar o Bolsonaro porque são inimigos, porque mandaram um processo lá. Enfim, o Barroso, como presidente do Supremo Tribunal Federal, vai avaliar isso, pode inclusive passar uma votação para ver se mantém ou não mantém os ministros, né, por conta dessa possibilidade da defesa, que ela já está entrando com pedido hoje mesmo, para poder tornar esses 2 ministros impedidos. O que, se isso acontecesse, ficariam 3 ministros na turma. E como é que faz o julgamento? Então, isso que não está claro ainda pelo regimento, né? Se só vai votar 3 ou se isso teria que fazer o julgamento para o plenário, que é exatamente o que a defesa do Bolsonaro quer. Jogar o julgamento para o plenário, para o voto dos 11 ministros. Por que que não é assim? Por que que os 11 não vão julgar o Bolsonaro? Porque no regimento do Supremo Tribunal Federal está escrito que ações penais, ou seja, criminais, elas são julgadas pelas turmas. E ações constitucionais, aquelas ações em que alguém está questionando se um fato, se uma lei, se uma norma ela é constitucional ou não, isso tem que ser julgado pelos 11. Então o tribunal se divide em 2, são 2 turmas de 5, o presidente não faz parte de nenhuma delas, e essas 2 turmas de 5 seriam o equivalente a 2 STF. O que esses 5 decidir, está decidido, equivale a se todos os 11 tivessem decididos. E o Bolsonaro está doido para atrasar o processo, fazer o processo entrar por 2026 adentro, de preferência que o julgamento e a condenação dele aconteça lá para junho, julho, agosto, assim, já dentro da campanha eleitoral. Porque ele vai usar o julgamento como um argumento de perseguição, sabe? Vai alegar que está sendo perseguido e que por conta disso, olha só, estão querendo me tirar da eleição. Exatamente o argumento que o Lula usou na eleição de 2018. Com a diferença que o Lula realmente tinha sido condenado sem provas, tanto é verdade que os processos foram anulados, e que ele foi condenado só para ser realmente tirado da eleição. Isso está mais do que caracterizado até em decisão judicial, que anulou os processos e considerou que o Sérgio Moro era um juiz ladrão, né? O Bolsonaro é uma situação bem diferente, tem muitas e muitas e muitas e muitas provas de que ele realmente tentou dar um golpe de Estado. Então, tudo isso, eles estão tentando jogar esse julgamento para 2026 para usar politicamente esse julgamento. Mas eles não contam com a determinação firme e forte do Xandão, Alexandre de Moraes, que não está querendo deixar isso acontecer. Moraes deve manter julgamento de Bolsonaro na primeira turma sem ceder a apelos. Existem várias pessoas dizendo, olha, era melhor jogar isso para o plenário, porque você sabe como é que é, né? Ex-presidente, golpe de Estado, é um assunto importante e tal. O Xandão está dizendo, olha, o regimento está do meu lado. Eu posso julgar na turma, se eu quiser, eu jogo por pleno, eu jogo para todos os ministros votarem. Se eu quiser. E é exatamente isso que está escrito no regimento realmente. Por quê? Quando um julgamento está na turma,
Ele pode ser enviado para o plenário completo, mas em que circunstâncias? Primeiro, o próprio relator tem que querer, então ele propõe que isso vá para o plenário, ou então, se alguma outra pessoa pedir, por exemplo, o advogado de defesa, um outro ministro do STF, pode pedir. Se isso acontecer, a turma onde o julgamento aconteceria vota e ela também pode decidir transferir o julgamento para o plenário completo do Supremo Tribunal Federal. Então a primeira turma também tem que concordar. O Xandão tem que querer, e se ele não quiser e alguém pedir, a primeira turma tem que concordar. Acontece que o Xandão não quer. O Xandão quer julgar na primeira turma, por quê? Porque ele já está prevendo as tentativas de atrasar o julgamento se ele for julgado no plenário. E por quê? Porque tem dois ministros terrivelmente bolsonaristas, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, que estão prontinhos para obedecer às ordens do Bolsonaro de atrasar o julgamento. Como é que eles fazem isso? Pedem vistas. O que é vistas é mais tempo para analisar o processo. Quando um ministro pede vistas, o julgamento para imediatamente e durante 90 dias fica parado para aquele ministro avaliar o processo. Depois que passa 90 dias, o processo volta para o julgamento. Aí se um segundo ministro pedir de novo vista, é mais 3 meses. Então os dois conseguiriam atrasar seguramente esse processo em 6 meses para o julgamento. Como existe uma expectativa que o Bolsonaro vai ser julgado e condenado entre setembro e dezembro desse ano, atrasar 6 meses significa sim poder jogar esse julgamento para junho, julho, quem sabe até agosto do ano que vem, exatamente como pretende a defesa do Bolsonaro, para colocar isso como um argumento de campanha, de perseguição e coisa e tal. Por conta disso, então, o Xandão não está disposto não, porque ele sabe que tem uma manobra prevista usando os ministros bolsonaristas e por isso ele pretende manter esse julgamento na primeira turma. E se ele mantiver, não tem choro, não tem vela, está no regimento no Supremo Tribunal Federal, está na lei brasileira, no Código Penal brasileiro, as regras estão estabelecidas e se ele falar que é na primeira turma, é na primeira turma e pronto, acabou. Que o Bolsonaro vai ser condenado na turma, no pleno, de qualquer jeito vai. Vai ser 5-0 na turma, se for no plenário vai ser 9-2, pelo menos, né? Porque a gente acredita que os dois terrivelmente bolsonaristas vão votar pela absolvição, para salvar a cara do Bolsonaro. Então assim, de qualquer maneira vai ser de lavada. Porém, se for para o plenário, a tendência é esse julgamento durar muito mais tempo, demorar muito mais, e isso favoreceu o Bolsonaro para usar o julgamento como argumento eleitoral. Por conta disso, tem esse jogo de empurra aí para lá, para cá, né? Como o Supremo pretende julgar logo, justamente para não entrar na eleição do ano que vem com esse assunto pendente, então o ministro Alexandre de Moraes deve mesmo manter o julgamento na primeira turma e aí julgar ainda esse ano. Se isso acontecer, aí tem os prazos de recurso, que são poucos recursos, né, porque ele já está sendo julgado no STF, que é a última instância do judiciário brasileiro. Então são poucos recursos, lá para dezembro, janeiro, Bolsonaro já está indo para a cadeia. O carnaval ele vai passar no bloco da Papuda, pode esperar. E ó, mais um assunto aqui ainda correlacionado com essa história de golpe, que é o seguinte: Xandão descobriu que o Mauro Cid pediu cidadania portuguesa. É, meu amigo e minha amiga. Por quê? O que ele ia querer com um documento português? Ora, morar em Portugal, né? Se mandar daqui, e se ele virar cidadão português, ele não poderia ser extraditado, por exemplo, com mandado de prisão, né? Então Xandão andou perguntando, que história é essa? O que você está querendo com isso, hein, meu amigo? Me explica para mim. Olha lá. Moraes pede explicações sobre situação de documento português à Cid, né? Então o Mauro Cid vai ter que explicar que história é essa, pedir documento português. E por que ele pediu? Segundo a defesa do Mauro Cid, a esposa e a filha dele já são cidadãs portuguesas. E como ele é casado com uma portuguesa, ele também poderia pedir seu documento português. E é isso que ele fez. Não é de agora, preciso deixar claro isso, não é de agora. Ele pediu esse documento, ele começou o processo, né, no dia 11 de janeiro de 2024, 3 dias depois do 8 de janeiro. Ele estava lá nos Estados Unidos ainda. E ele deu entrada no pedido de cidadania portuguesa, né? Aí ele fez esse pedido e agora, recentemente, ele recebeu uma cédula de identidade portuguesa. Ele não tem passaporte português ainda, mas daí é um pulinho, né? E aí a defesa já falou, olha, fica tranquilo, ele não quer fugir, ele vai inclusive entregar esse documento para a justiça para vocês ficarem calmos. E também surgiu essa outra notícia aqui, de que o alto comando do Exército pediu a Mauro Cid que deixasse de ser o ajudante de ordens do Bolsonaro.
A jornalista Bela Megali conversou com algumas fontes militares que falaram, a gente passou um tempão durante o mandato falando, Cid, sai daí que você vai se complicar, sai daí que você vai se enrolar. Bolsonaro vai acabar te levando para a cadeia. Ele ouvia isso de generais, de pessoas do alto comando do Exército. Por quê? Porque o Mauro Cid é filho de um general, né? General Mauro César Lorena Cid. E também é um militar que, segundo as notas que ele tirou nos cursos que fez, é um aluno brilhante do Exército Brasileiro. Passava em primeiro lugar nos cursos que fez, foi sendo promovido sempre assim com grande admiração por todo mundo que estudava com ele, que dava aula para ele, todo mundo gostava, passava com notas ótimas e tal. Tinha um futuro brilhante se não fosse bandido, se não fosse golpista, entendeu? E aí o alto comando do Exército, de olho, percebendo as burradas que ele andava fazendo, Cid, sai daí, Cid, sai desse negócio de ser ajudante de ordem do Bolsonaro, braço direito de Bolsonaro vai te levar pro buraco. E aí o Mauro Cid dizia, olha, a missão que o próprio Exército me deu, agora eu fico aqui. E ficou, e abraçou o Bolsonaro, abraçou tudo que o Bolsonaro queria, abraçou a ideia de golpe de Estado. Segundo eu já li também em reportagens investigativas, o Mauro Cid era um grande fã do Bolsonaro, bitolado no Bolsonaro, e esse é um dos motivos pelos quais ele não quis sair. E aí deu no que deu, né? Deu no que deu, tá enrolado, delação, prisão, bens bloqueados, vai pegar uma cana alta, mesmo que ele tenha o benefício por conta da delação e que isso diminua, a carreira militar dele tá acabada, já era, né? Ele vai provavelmente ser aposentado, vai lá para a reserva, não vai mais continuar sendo promovido, nunca vai chegar a general como o pai dele chegou, porque ele destruiu a carreira militar dele andando atrás das ideias furadas do Bolsonaro, né? Falta de avisar não foi, tá aí o alto comando do Exército que não me deixa mentir. Pois é. Mudando de assunto mais uma vez, seguinte, tá tendo rebelião lá no governo americano contra o Elon Musk. Você sabe que o Elon Musk, ele gerencia um departamento de eficiência governamental, né? DOGE chama. O que é esse departamento? É nada, é uma fundação, uma entidade independente que não tem nada a ver com o governo. Ele não é ministro, ele não ocupa um cargo do governo americano. Isso é preciso deixar claro. E isso, inclusive, é a coisa mais maluca do mundo, porque você imagina um órgão que não faz parte do governo cobrando pessoas do governo, inclusive determinando demissões de pessoas do governo. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que uma parte dos servidores do governo americano, pera lá, botou o pé na porta e falou, não é assim não, você não manda aqui não. De quem que eu estou falando? Pentágono e FBI. O Pentágono seria o equivalente a, sei lá, o serviço secreto, mais do que isso, né? O serviço estratégico militar americano. E o FBI, que é a Polícia Federal Americana, além de outras agências também. Estão dizendo, o Musk mandou um questionário, ele está fazendo isso toda vez agora, um questionário que o sujeito tem que dizer, o que você fez semana passada? Porque com base nisso, o Elon Musk está querendo levantar assim, quem trabalha, quem não trabalha, para demitir quem não trabalha. Só que esses órgãos todos, eles têm o seu próprio sistema de controle interno, para saber quem trabalha, quem não trabalha, quem está dando despesa, quem não está. Então esses órgãos, não só os sindicatos dos funcionários públicos americanos, mas os próprios diretores desses órgãos disseram, não responde questionário porcaria nenhuma, tá? Esquece Elon Musk, deixa para lá que nós inclusive estamos estudando medidas jurídicas contra esse malandro. E aí uma galera não assinou. Inclusive teve gente nomeada pelo Trump, já trumpista, gente que apoia o Trump, que também falou, olha gente, se eu fosse vocês eu não preenchi esses relatórios aí que ele está pedindo não. Tá? Os próprios trumpistas estão dizendo, não preenche não responde não, o que é esse cara? Esse cara nem trabalha no governo. Tá? Esse cargo que o Trump inventou para ele aí é um cargo inventado mesmo, literalmente inventado, porque não existe na estrutura do governo, não foi criado pela estrutura do governo. Elon Musk não trabalha no governo americano. Ele pode ser o braço direito do Trump, ele pode frequentar o Salão Oval, a Casa Branca, ele pode frequentar o diabo, mas ele não é funcionário público dos Estados Unidos. E, portanto, ele não tem nenhum tipo de autonomia para cobrar os funcionários públicos, e ele está, inclusive, sugerindo demissões, e aos milhares, não é pouco não, tá? Ainda falando de Elon Musk, o Twitter, X, diz que vai pagar a multa que o Xandão determinou que fosse paga, 8 milhões e 100 mil reais. Semana passada, uma decisão do Xandão, porque o Twitter desobedeceu uma ordem dele e ele foi multando, e a multa foi acumulando, era 50 mil por dia, foi passando um tempão,
já são 8 milhões e 100 mil reais. Do que se trata? Seguinte, sabe o Alan dos Santos, o Gengivão, né? Então, o Gengivão, ele publicou no Twitter, numa conta dele que já deveria ter sido derrubada, aliás, já foi, tá? Só que aí você vai entender a dinâmica. Ele publicou na conta dele do Twitter uns prints falsos de uma suposta conversa da jornalista Juliana Dalpiva, que trabalha no ICL hoje, trabalhava no UOL na época, alegando que ela estava organizando tipo uma conspiração mesmo para ferrar o Bolsonaro, junto com o Xandão. Era print falso, print montado no computador, né? Aí ela entrou com um processo na justiça contra o Alan dos Santos, e a justiça determinou que derrubasse o perfil e que fornecesse os dados cadastrais do perfil. Por quê? Porque o Alan dos Santos está com proibição de ter rede social há muito tempo. Então, se ele tem uma conta, alguém cadastrou no seu próprio nome para ele. Pode ser, sei lá, esposa, um amigo, alguém emprestou o nome, senão ele não teria uma conta no Twitter. E aí a justiça pediu justamente o fornecimento dos dados cadastrais para saber quem está ajudando o Gengivão a ter conta em rede social. E aí o Twitter se recusou a passar essa informação, alegou que não tem esse dado, que não guarda esses dados, a conta foi deletada, não está no ar mais, só que os dados cadastrais o Twitter não passou. E isso gerou a multa, que foi se acumulando e virou 8 milhões de reais. Então, já tinha tido aquele bloqueio, já tinha tido a multa passada, que eles tinham pagado, agora eles avisaram, ó, vamos pagar de novo, inclusive tem um dinheiro que está bloqueado desde aquela época. Desbloqueia aí, Xandão, eles estão pedindo, desbloqueia aí, Xandão, porque eu vou usar esse dinheiro que está bloqueado para pagar a multa. Só vou completar o restante, tem 7 milhões e tanto bloqueados. Então o Twitter teria que colocar lá pouco menos de 1 milhão de reais para completar o valor que está faltando e pagar a multa para o Alexandre de Moraes. Não, por enquanto não tem nenhum perigo, por exemplo, de bloqueio do Twitter, nada disso, porque pagando a multa está cumprido a determinação, como a conta já foi tirada do ar, já não está lá mais no ar, então a determinação estaria cumprida com essa multa. E aí continua normal, né? Só o Rumble que está fora do ar, inclusive as operadoras já foram avisadas, a própria Starlink, que é a empresa de internet por satélite do Elon Musk, que é assim com o cara do Rumble, a empresa já obedeceu a ordem do Xandão e já tirou do ar o Rumble. Então assim, os provedores todos já tiraram. Essa é uma plataforma que já não está mais no ar no Brasil, justamente porque insiste em desobedecer às ordens judiciais do Alexandre de Moraes. Tem uma notícia para a gente falar, viu, gente? Ó, isso aqui é importante, porque isso mexe na vida de muita gente. O governo resolveu liberar o saque aniversário das pessoas, porque é o seguinte, como é que é o saque aniversário para você que nunca usou? Você tem lá um emprego, carteira assinada, todo mês vai depositando seu fundo de garantia. O Bolsonaro inventou um negócio que era o saque aniversário. O que é isso? Toda vez que chega o mês do seu aniversário, você pode sacar um pedaço, uma parte do seu fundo de garantia que está lá depositado. Mas qual que é o problema disso? Segundo a norma que foi criada, segundo a lei, se você optar pelo saque aniversário, e se você tem 2 anos de carência sem poder mexer no fundo de garantia. Então, se você for demitido nesse tempo, você não recebe o fundo de garantia. Se você tirar o saque aniversário, por exemplo, agora em janeiro, e for demitido em junho, você não saca o fundo de garantia. Tem que esperar 2 anos. Essa é a pegadinha que prejudica a galera. Então, o que o Lula está fazendo? Já tem uns anúncios internos aí, o governo está preparando uma medida provisória que autoriza as pessoas que foram demitidas dentro desse prazo aí de 2 anos, que não poderiam sacar o fundo, para que elas possam sacar o fundo de garantia. Então, mesmo se você optar pelo saque aniversário, uma vez demitido, tendo direito a sacar o fundo, não tem mais aquela carência de 2 anos. Então o governo vai preparar essa medida provisória, vai publicar, e medida provisória é o seguinte, publicou, já está valendo. Depois o Congresso Nacional tem 90 dias para aprovar, ele pode eventualmente modificar e tal, mas se ele não aprovar, caduca. Mas durante o período de vigência da medida provisória, quem solicitar o saque vai receber, dentro da lei, bonitinho. E se por acaso a medida provisória caducar, que o Congresso não votar, fizer alguma sacanagem com o Lula, quem sacou não precisa devolver. Não precisa, não tem problema nenhum. Sacou dentro do período que era legal, que era permitido. Então, independentemente de qualquer coisa, quem fizer o saque não será prejudicado. Mas essa é mais uma medida do governo para tentar botar dinheiro na economia, botar dinheiro na mão do pobre, principalmente, do assalariado, para que ele possa gastar, suprir suas necessidades e fazer a roda da economia continuar girando, e ela vem girando e girando bem, né? Então essa também é uma notícia importante. Nos próximos dias a gente já vai saber as regras direitinho, mas o mais importante é isso.
aquela pessoa que fez o saque aniversário e ficou bloqueada há 2 anos, não estaria mais bloqueada. Quando precisar fazer o saque, pode sacar. Eu mesmo caí nessa besteira de sacar uma vez o saque aniversário, quando eu ainda trabalhava em televisão, com carteira assinada, e aí depois eu fui demitido e não pude sacar o dinheiro. Fiquei o dinheiro preso lá, justamente porque eu tinha feito a opção pelo saque aniversário. É isso que agora o Lula quer acabar, quer liberar esse dinheiro, porque é seu, né? O fundo de garantia é garantia, né? E se você não puder sacar, que garantia então que ele está te dando? Nenhuma. Então, para o fundo de garantia voltar a ser de garantia, o governo Lula vai liberar o saque desse dinheiro para as pessoas que fizeram a opção para o saque aniversário. Notícias sobre economia, essa é uma porque vai impactar diretamente o seu poder de compra, né? É grana no teu bolso, é um dinheirinho para reformar tua casa, para trocar de carro, ou mesmo para se manter a subsistência, né? Porque se de repente você ainda está desempregado, essa graninha é a graninha para te segurar. Não é à toa que chama fundo de garantia por tempo de serviço, para você se garantir enquanto você está ali procurando um novo emprego. E tem mais notícia da economia, e boa, tá? Geração de emprego continua em alta. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, diz que CAGED mostrará a criação de mais de 100 mil empregos em janeiro. O Luiz Marinho falou num evento, né, que é o seguinte, ele deu um antecipado. CAGED, o que é? Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O que é isso? Só gente com carteira assinada. Aquele cara que está empregado, é empreendedor, é MEI, esse não está na conta. Só funcionário com carteira assinada. É o CAGED. Então, a conta é quanto contratou naquele mês, quanto demitiu. Aí o saldo é o quê? O número que aumentou de vagas. O número de janeiro ia ser anunciado só na quarta-feira, mas aí o Luiz Marinho já deu uma antecipada. Falou, gente, já estou com o dado aqui e geramos 100 mil empregos em janeiro com carteira assinada. E olha que mês de janeiro é um mês ruim de geração de emprego, justamente porque passou fim de ano, passou Natal, passou Ano Novo, né? Passou época de festa, tem muita contratação, por exemplo, no comércio, na prestação de serviço. Então janeiro costuma ser um mês ruim, costuma. Mas 100 mil é muito mais do que a estimativa do mercado. O mercado, aquele, sabe? Ele estimou muito menos do que isso. Então o Luiz Marinho já falou, continuamos crescendo acima da expectativa, gerando 100 mil empregos. Inclusive saiu também o dado, não agora, né? Saiu alguns dias atrás o dado de 2024 que demonstram essa evolução do emprego. O CAGED, o Brasil termina 2024 com criação de 1.700.000 empregos formais. Isso é mais que 2023, que também já tinha tido uma geração alta de empregos. Então vem crescendo a geração de empregos. O que a gente teve em 2024, 1.700.000, isso se a gente contar o seguinte, que em dezembro teve redução de vagas, tá? Por conta já do aumento dos juros, já teve uma retração da economia de quase 500 mil vagas, e mesmo assim deu 1.700.000. Imagina se dezembro tivesse empatado, era 2.200.000 vagas. E repito, que essa é a parte mais importante, isso é só carteira assinada, não está na conta quem empreende, não está na conta o informal, não está na conta o MEI, não está na conta o microempresário, pequeno empresário, médio empresário, não está na conta essa galera. Só está na conta quem tem lá uma assinatura, um carimbinho na sua carteira de trabalho. Então, notícia importante, geração de emprego continua em alta, continua crescendo acima da expectativa do mercado financeiro. Mais uma vez a gente mostra que os números insistem em contrariar os banqueiros, contrariar aquelas pessoas que estão apostando contra o governo. E tem mais uma coisa ainda em relação a essa questão da economia. A gente falou de geração de emprego, 100 mil só em janeiro. Só uma medida do governo, agora para 2024, 2025 e tal, pretende gerar 10 mil empregos, numa lapada. Qual medida? Renovação da frota da Petrobras. Petrobras compra 4 navios e amplia a frota. A Petrobras, no fim de 2024, fez uma licitação para contratar estaleiros, empresas que fabricam navios, porque ela está precisando renovar a frota, os navios estão velhos, há muito tempo não passa por renovação, e ela está dependendo de alugar navios para transportar, principalmente para transportar no Brasil o combustível. Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul tem uma refinaria, aí fica pronto lá a gasolina, aí tem que transportar essa gasolina para a Bahia, ou sei lá, para o Espírito Santo, vai de navio. Né? Não é só para exportar, não, também para fazer o tráfego aqui no Brasil, no litoral brasileiro. Então, a Petrobras está precisando alugar navios para fazer esse transporte, e é uma grana. E aí o que eles fizeram? Não, vamos investir em comprar navios novos, vamos investir inclusive também em renovar
plataformas de petróleo que estavam velhas, estavam já querendo ser descartadas, sabe? Começa a desmontar, tirar peça para colocar na outra. Desmanche. O governo falou, não, que maneira é desmanchar? Vamos restaurar essas plataformas e colocar elas em funcionamento. Aumentar a capacidade de produção de combustível, porque tendo mais combustível, o preço cai. E a Petrobras então resolveu fazer esse investimento, são 69 milhões de dólares, dá mais ou menos 500 e poucos milhões de reais cada navio. Tá? O primeiro vai ser entregue ano que vem, depois a cada 6 meses entrega mais um. E aí vai renovando a frota da Petrobras. O Alexandre da Silveira, que é o ministro das Minas e Energia, chegou a falar, Bolsonaro só queria lucro, ele abandonou a Petrobras. Por quê? Porque durante o período do governo Bolsonaro, praticamente não teve investimento nenhum na Petrobras, em novos postos de petróleo, em novas plataformas, em navios de transporte, nada. A única coisa que o Bolsonaro queria era sugar o lucro da empresa, pagar esse lucro para os acionistas, porque o negócio dele era os acionistas, e deixa lascar. A ideia era sucatear mesmo a Petrobras, é que ela ficasse caindo aos pedaços, para aí ter aquele argumento matador, vamos vender, isso aí está desmanchando no ar já, vamos vender essa empresa, que é assim que os privatizadores, os privatistas, eles fazem, eles pegam a empresa, sucateiam, deixam ela desmanchar, por exemplo, pega os Correios, não renovou a frota de carro, de van, não renovou equipamento. Agora o governo está gastando dinheiro para renovar tudo isso, porque precisa, porque os carros estão caindo aos pedaços na rua. E aí o governo está dando prejuízo, o Correio deu prejuízo. Por quê? Porque está investindo em renovar as coisas, porque estava todo sucateado. A Petrobras, a mesmíssima coisa, segundo disse o Alexandre da Silveira. Inclusive ele vai além, tá? Nesse pronunciamento dele ele fala assim, a impressão que dava é que eles tratavam a Petrobras como se ela fosse um problema, sabe? Precisamos livrar desse negócio aí. Então, deixa sucatear que a gente vende fácil. Só que o governo Lula começou, né? O Lula venceu as eleições e falou, não vamos fazer isso com a nossa principal empresa brasileira, uma das principais do mundo na área de energia. Então agora, só esse investimento nos 4 navios vão gerar 10 mil empregos no setor naval. 10 mil empregos. No primeiro e segundo mandato do Lula, ele investiu também muito no setor naval, foram construídos vários navios para a Petrobras. Eu participei da inauguração de um desses navios lá no Rio de Janeiro, o navio Sérgio Buarque de Holanda, que foi fabricado ainda na época dos governos Lula e Dilma, não lembro exatamente se foi no final do governo Lula ou no início do governo Dilma que o Sérgio Buarque de Holanda foi entregue. Mas a construção dele começou no governo Lula. E eu participei da inauguração desse navio fazendo uma reportagem e teve vários outros. Depois desse que eu participei, teve outras inaugurações de outros navios da Petrobras. Aí foi só darem o golpe na Dilma, acabou o investimento na Petrobras. Aí é só sacar dinheiro, tirar dinheiro, sugar tudo que a Petrobras tinha para depois vender. Acabou essa mamata, a Petrobras está novamente sendo preparada para o futuro, sendo preparada para investir na transição energética, em energias mais limpas, mas por enquanto ela vai continuar também investindo em petróleo, em gás naturais, que são os combustíveis fósseis. Tem muita gente que reclama disso, inclusive, acredito que com razão, né, a gente já deveria estar trabalhando mais fortemente na transição energética para energias limpas, mas independentemente disso, o investimento que o governo está fazendo na Petrobras determinou, né, que a Petrobras faz, porque não é dinheiro do governo entrando na Petrobras, não. É dinheiro da própria Petrobras. A determinação é que é do governo. Mas quem investe, quem usa os navios, quem compra é a própria Petrobras com o dinheiro dela. E mesmo assim, ela vai continuar dando os lucros estratosféricos que ela vem dando nos últimos anos. E você vai ver isso também. E última notícia que eu queria falar contigo é o seguinte, o governo bateu o martelo, tá? O Lula resolveu, realmente vai trocar a ministra da Saúde, a Anísia, já foi inclusive avisada, e o Padilha, o Alexandre Padilha, vai virar o novo ministro da Saúde. A Anísia é próxima das pessoas do PT, mas ela não é do PT, ela não é filiada ao PT, ela é uma cientista que só tem proximidade mesmo. E o Padilha é do PT, é um deputado licenciado, ele é deputado federal, está licenciado para ocupar o cargo no ministério. E aí agora nessa mudança ministerial, o Lula está começando primeiro com esses ministérios que já são ocupados por pessoas do PT, vai fazer um rearranjo ali e depois vai fazer outras mudanças para acomodar os aliados também. Então tinha muito problema do Centrão, principalmente, dos deputados com a Anísia. Por quê? Porque o Ministério da Saúde é o ministério que tem mais emendas de todos os ministérios e o Ministério estava criando algumas dificuldades para liberar algumas emendas e isso deixou os deputados muito bravos, né? E aí eles estavam querendo a cabeça da Anísia. Então
O que o Lula fez, e parece que está sendo bem aceito, inclusive, pelo Congresso Nacional. Ao trocar a Anísia pelo Padilha, mesmo os deputados do Centrão estão mais tranquilos. Por quê? Porque o Padilha é deputado, o Padilha sabe da importância das emendas parlamentares e também porque o Padilha já foi ministro da Saúde, foi ministro da Saúde no governo Dilma, foi o Padilha que criou Mais Médicos, você se lembra, um programa super importante que mandou médico por todos os rincões desse Brasil, tudo quanto é lugar que os médicos brasileiros não queriam ir, porque é muito longe, porque é muito isolado, porque não tem estrutura, não quero morar lá não. Eles mandavam médicos estrangeiros que vieram para o Brasil para trabalhar nesses lugares. A maioria médicos cubanos, é por isso que gerou inclusive polêmica, né, dessa galera que não tem nada na cabeça, não sabe que Cuba tem a melhor medicina do mundo inteiro, do planeta Terra, né? E são esses médicos super humanos, super próximos das pessoas, que davam um tratamento humanizado mesmo, conversava, pegava na pessoa, sabia da vida dela. Foram esses médicos extremamente eficientes que vieram para o Brasil participar do Mais Médicos, né? Acabaram saindo porque o Bolsonaro arrumou encrenca com eles. Agora o Mais Médicos está sendo retomado de uma outra forma, com outro formato, dando prioridade aos médicos brasileiros, mas está retomando o programa, porque os médicos não queriam ir para o interiorzão. Aí vieram chamar os cubanos. Aí os médicos brasileiros ficaram bicudos, não gostaram, mas pô, não queriam ir. Aí recriou o programa e falou, agora é o seguinte, vocês vão querer ir para lá? Se vocês não quiserem, eu vou chamar os cubanos de novo. Aí os brasileiros, não, a gente quer e tal. E aí, ou seja, era malandragem, né? Eles não queriam morar longe. Mas aí, muitos deles, inclusive, se formam em faculdades públicas de medicina. Nós bancamos, e é caríssimo, né? Se você tem uma ideia, um curso de medicina privado custa entre 10 e 15 mil reais por mês de mensalidade. E privado, particular. As faculdades públicas são muito melhores do que as faculdades particulares, né? Então você imagina o custo também que a gente banca para formar um médico. E esse médico bonitão não queria ir atender numa localidade distante para devolver o dinheiro que foi investido pelo Estado na formação dele. E aí agora é diferente. Agora apareceu um monte de médico querendo ir para o interior, querendo ir para cidades pequenas, cidades distantes, só para não perder a vaga para os cubanos. É isso. Gente, eu fico por aqui, eu volto a qualquer momento com outras notícias e te agradeço muito por ter ficado até o fim desse vídeo. Deixa o like, deixa um comentário sobre qualquer um desses assuntos que eu tratei aqui. Se inscreve no canal. Olha, metade das pessoas que assistem ao canal não são inscritos, acredita? Pois é, por isso que eu peço para você se inscrever. Porque quanto mais gente inscrito, mais entregue, mais essa comunidade vai crescer e mais a gente vai espalhar a verdade e as notícias para as pessoas. Então, te peço para se inscrever e para participar dessa comunidade. E ó, não esquece do grupo de Zap, tá? Link na descrição. Um abraço para você, eu volto a qualquer momento com outras notícias da política brasileira. Um abração e tchau.